Olá, galera, estamos aqui, né, para a gente continuar falando sobre lidar com o nosso passado, né? Nós estamos continuando aqui com a Paula e com o Lipe e nós vamos falar agora um pouquinho sobre as consequências do passado. Então, ó, um coraçãozinho aí, pessoal, Onésimo e Lidiane, eu, Juninho, Paulo e Lipe, ó, um coraçãozinho para vocês. Né? Se vocês não assistiram a primeira parte, está lá no YouTube, corre lá, tá bom? E hoje nós vamos continuar falando sobre as consequências do passado. E aí, gente? A gente esquece o passado, Deus cura, Jesus, Ele nos trata, né? A gente é nova criatura. Mas e as consequências? Elas existem? Bom, eu vou pegar por mim. Eu que sou ex-presidiário, né? Tenho aí um currículo extenso. Eu acredito, não vivo, né, pelos estigmas que a gente comentou. Eu entendo quem eu sou em Deus hoje, mas muitas das vezes eu sofro, né, de um preconceito ou de talvez um conceito, né, contrário àquilo que é do reino de Deus. E assim, o passado ele me traz consequência. Eu sempre trato do passado com muita clareza. Eu sempre trato do meu passado, eu sou muito aberto para falar, não tenho assim trava mesmo, timidez para falar sobre o que eu já vivi. Eu acredito, né, como a palavra diz lá em 2 Coríntios, eis que tudo se fez novo e eu sou nova criatura. Mas eu às vezes sofro preconceito, muitas das vezes por conta do meu passado. Por já ter sido, né, homossexual, por já ter vivido nas drogas, por já ter sido preso. Então eu sinto muitas das vezes olhares preconceituosos e até mesmo em relação ao emprego. Muita gente diz, né, que o preconceito, ele não trazendo aí uma briga política, mas ele é maior, né, na questão com negros ou pessoas de classe, não me colocando superior, mas de uma classe mais de periferia. E não é assim, né? Eu apesar de branco, de olho verde, isso não é atributo nenhum, né, a não ser Deus existindo em mim. Mas assim, eu sofro preconceito por ter vivido uma vida distante de Deus. E é muito assim importante falar isso, que hoje eu vivendo em Deus ele me dá uma nova vida, mas uma nova estrutura, um novo recomeço. Mas as pessoas que não entendem Deus, elas não conseguem entender essa mudança. Sabe? Eu não sei se a minha esposa sofre esse tipo de preconceito devido ao passado dela, mas eu tenho sim, eu sofro algumas consequências ainda. Claro que a gente aprende a buscar em Deus, a se estruturar em Deus e caminhar, né? E continuar sempre caminhando, mas as consequências elas ainda insistem em me atormentar. Às vezes não é triste, né? Mas assim, desanimador. Eu sempre penso, não sei se é um pensamento só meu, mas eu sempre penso que eu tenho que me esforçar mais por conta de um erro, de um deslize do passado. E aí eu sinto como se eu tivesse que correr mais do que os outros para tentar provar algo que eu não preciso provar, né? Mas as pessoas, elas me olham esperando isso. E assim, eu entendo muito isso, né, como a semeadura, né? Eu e o Juninho também, a gente viveu isso, né, e vive com relação à nossa área financeira. Durante muito tempo nós erramos nessa área enquanto casal. Então, durante muito tempo, né, nós semeamos essa semente, né? E aí a gente está colhendo os frutos dessa semeadura errada. E o que a gente sempre fala, né, é que com o tempo, né, quando você semeia, aquilo ali vai dando e vai dar em abundância. Então a gente vai colhendo os frutos da nossa semeadura. Mas desde que a gente interrompe essa semeadura errada e comece uma semeadura correta, eu entendo que não é de repente, da noite para o dia, que a semente ruim vai parar de dar, vai parar de nascer, né? Mas quando a gente começa uma semeadura diferente, com o tempo, se você insiste na semeadura correta, aquela semente errada ela vai parar, né? Ela vai cessar os frutos e a gente vai começar a colher do fruto bom, né? Da semente boa. Então eu entendo que é isso, né? É um tempo assim de lidar com as consequências, um tempo de colher aquilo que é consequência do nosso erro passado e olhar para frente, né? E ver que nós precisamos perseverar na semeadura, porque eu entendo também que muita gente desanima nesse processo.
É o que eu ia te falar. Essa questão da consequência, muitas das vezes, não é uma prova, né? Mas assim, é um aprimoramento que a gente vive e a gente precisa ter essa resistência. Eu sempre tenho no meu coração, né, assim, o desejo de falar do meu testemunho. Eu nunca estou preocupado com o preconceito que eu vou sofrer ou com a consequência que vai existir. Eu entendi em Deus que o meu propósito, ele é falar da minha vida, aquilo que Deus tem transformado, e todos os dias eu sou transformado. Agora, a consequência que pode existir, ou o preconceito que vai existir como consequência, talvez uma cilada do diabo, né? Uma cilada do inimigo para tentar me afastar do propósito de Deus. Então, assim, o que eu tento entender e trazer para mim é isso. Eu preciso manter a minha postura de cristão transformado, de vida transformada, e contar sempre a minha história, aquilo que Deus fez em mim, né? Através de mim, o que Ele faz. Porque se eu me intimido por conta da consequência e por conta de um preconceito, eu deixo de fazer aquilo que é propósito de Deus. E aí o passado, ele toma uma proporção maior na minha vida do que aquilo que Deus tem feito. Acho bacana isso que você está trazendo pra gente, né? Igual de estar resolvido quem você é em Deus, né? E você está fundamentado nessa rocha que é Jesus, e isso te faz percorrer igual o caminho, né? Igual você falou, assim, de estar tranquilo em relação a isso, não permitindo que, mesmo que os outros te olhem, né, vamos dizer assim, ainda, vamos dizer assim, com um caráter julgador, mas você está resolvido quem você é, você sabe o propósito, você sabe aonde você tem que ir, e isso te faz todos os dias caminhar, não é verdade? É verdade. Uma outra situação que eu entendo também, que falar de passado é exercer a questão do perdão. Eu acho que não tem como a gente sair, né, curado de um passado se a gente não exercer esse perdão. Tanto com a gente mesmo, né, se perdoando, e com as pessoas que fizeram algo também contra nós. Né? Então é importante a gente trabalhar essa questão do perdão. Né? Vocês concordam com isso? Como que vocês, né, vivenciaram isso? Eu vivi um processo bem duro nessa parte aí. Quando eu tinha 18 anos, eu cismei que eu ia casar, né? Não ouvi o Senhor, e todas as vezes que a gente não anda com Deus, não ouve Deus, a gente vai fazer muita lenha na vida, né? Vai colher, né, os frutos que a gente semeou em relação a isso. Eu acredito muito nisso que a Geisa falou. A gente vai passar a nossa vida semeando. Se nós andamos e semeamos aquilo que Jesus fala, nós vamos colher o que Ele fala. Mas quando nós não conhecemos Ele, nós também semeamos, né? E aí eu semeei, dentro da minha obstinação por um casamento, eu semeei um casamento que não aconteceu. E isso trouxe dentro de mim um sentimento de rejeição. E eu sempre, antes de conhecer Jesus, eu nunca fiquei com um sentimento só pra mim. Eu reproduzia ele pro outro. Né? Eu falava assim, não, eu não sinto sozinha. Você tem que culpar alguém por isso, não, né? Alguém tem que ser culpado disso, né? E isso trouxe uma coisa muito ruim pra minha família inteira. E eu sou aquela pessoa que eu sou muito formiguinha na minha casa, né? Eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe, meu pai é o meu herói, e a gente sempre teve um relacionamento muito top. E isso desmoronou a minha casa. E quando isso aconteceu, meu pai acabou. Eu falei, não acredito que alguém está fazendo isso com meu pai também. Está fazendo comigo, com meu pai, com minha mãe. E aí eu voltei para São Paulo, que esse casamento ia ser aqui. Eu voltei para São Paulo e eu fiquei 6 anos remoendo isso. E dentro de mim não tinha mágoa. Aquilo não era mágoa, aquilo era ódio. Né? Porque mágoa é uma coisa que você sente. E você fica triste. E você chora. Eu não chorava por isso. Eu planejava coisas ruins por causa disso. E quando alguém falava assim, e o fulano? Eu falava assim, não, deixa eu ver. Porque se eu ver a família dele, se eu ver, eu planejava coisas ruins, eu odiava, eu tinha ódio dentro de mim. E aí quando eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus lá em São Paulo. E quando eu comecei a conhecer Jesus, essa foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Foi do meu sentimento. Ele falou assim, existe algo dentro de você. E você precisa lidar com isso, né? E
quando eu descobri algo em mim que era tão sufocante, uma vez eu vim pra cá, falei, não mãe, eu preciso esparecer minha cabeça. E eu vim pra cá 6 anos depois, num tempo de férias meu. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou no médico, eu descobri um câncer. E foi muito engraçado, porque eu fui no médico da fundação aqui, o médico olhou pra mim e falou assim, você tem um câncer, mas você não bebe, você não fuma, você não usa drogas. O médico chegou a me tirar da sala pra perguntar pra mim se eu usava drogas e não queria falar porque minha mãe estava comigo. Eu falei, não, eu não bebo, não fumo, nessa época eu ainda não conhecia Jesus. Eu falei, não tem nada pra esconder da minha mãe. Aí ele falou assim, então você conta pra mim o que tem dentro de você. Nossa. Aí eu falei pra minha mãe, esse médico tá de sacanagem. Eu vim aqui, tem um câncer em mim, ele tá perguntando o que tem dentro de mim. Aí eu falei, mãe, não, esse hospital é terrível. E aí a gente foi pra Belo Horizonte. Cheguei lá, o médico não falou nada. Ele só pegou e falou assim, eu atendi uma mocinha novinha. E ele olhou pra mim e falou assim, que mágoa que tá aí dentro? O que tá acontecendo, moça? Meu Deus. Eu falei, nossa gente, esses médicos é tudo doido. Te paga mó caro numa consulta e esse homem fala isso. Eu sabia o que ele tava falando. Eu sabia. Mas abrir a minha vida, abrir a minha rejeição não era muito doído, porque eu não conhecia Deus. E eu falei, esse povo não vai ficar sabendo da minha vida, ele não vai saber da minha tristeza. E aí eu fui, fiz a cirurgia e retirei aí a maior parte do meu rim, fiz tudo certinho, voltei para São Paulo e continuava com ódio dentro de mim, né? Nesse processo eu tive a Lívia. E quando eu encontrei o Senhor, que eu aceitei Jesus, a primeira coisa que Jesus falou é, esse sentimento não pode morar em você. Foi o primeiro conserto que Deus me pediu. Foi a primeira coisa que Deus falou, trate com o seu passado, Paulo. Tipo assim, eu livrei você de algo mal, eu não precisei fazer nem quimioterapia. Eu não precisei fazer quimioterapia. O médico falou, nossa, o câncer estava num lugar ruim, a gente fez a cirurgia, a gente removeu o rim, você está super bem, não vai precisar da quimioterapia, Paulo. Eu não entendia que era Deus, né? Eu fui entender muito tempo depois. E quando Deus falou comigo, trata o seu passado. Eu entendi que se eu não tivesse curado o meu passado, eu não andaria no lugar que Deus queria me levar. Então, às vezes, a gente é impedido de avançar no lugar que Deus quer nos levar, porque a gente faz como uma mulher de Ló. Eu prefiro guardar algo do meu passado. O passado muitas vezes vai nos paralisar e a gente não vai conseguir ver o lugar que Deus está apontando. Então, às vezes a gente não está vendo a promessa porque a gente ficou no lugar de entender que aqui tá bom, até onde eu cheguei já tá legal, Tá cômodo, né? E eu fui muito tratada. Eu tive que pedir perdão, eu tive que tratar com a família dele. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a família dele. E hoje, assim, eu não tenho mágoa mais desse meu passado, eu não tenho ódio de ninguém. Eu entendi em Deus um processo da minha obstinação, teve consequência, a minha foi na minha saúde, né? Graças a Deus Jesus me curou, mas se eu não tivesse tratado com o meu passado, eu tenho certeza que hoje eu não viveria a vida que eu vivo em Deus. Eu não viveria. Nossa, muito bacana, né? É muito forte a gente entender essas consequências do passado, né, na vida da gente. Mas e hoje, né? Qual é o futuro que aguarda vocês? Já que a gente lidou com o passado, que Jesus tratou o nosso passado, que nós estamos superando, né, todas essas consequências nele, o que ele tem para vocês? O que vocês conseguem ver hoje que no passado vocês não conseguiam ver? Bom, é uma pergunta difícil. Às vezes eu sempre deixo a pergunta difícil pro final. Eu falei com ela na live que nós fizemos, né? Que ela faz umas perguntas assim que... Mas a gente sempre tem, né, assim, planos, a gente sempre brinca, né? Como nós nos vemos, né? Daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, e isso aí já é até futuro, é mais até do que o hoje. É futuro mesmo, a gente mas, quer saber, né? Mas assim, a gente sempre... hoje a gente vive, até por conta do meu passado, do passado da minha esposa, né? Uma inversão dos papéis dentro de casa, onde ela sai para trabalhar, eu fico em casa, cuidando mais das coisas de casa. Não é um pensamento machista, tá? Eu tenho liberdade para a mulher que quer trabalhar, para o homem que quer
fazer aí, ajudar a esposa em casa, com o serviço de casa, mas a gente entende em Deus e que a gente precisa alinhar isso. Então, os nossos projetos hoje, eles são voltados para isso. Eu, né, tentando, eu acho que é uma palavra até muito pessimista, mas correndo atrás e almejando, né, batalhando para conseguir para aquilo que Deus isso já aí, deu, para né? aquilo que Deus já me mostrou, né, e alcançar uma independência financeira, alcançar um trabalho que é o que eu tenho corrido atrás, que é dar aula, e permitir um descanso para minha esposa, porque hoje a gente inverte, né, e ela sai para trabalhar enquanto eu cuido de função que é dela, ela cuida de uma função que é minha. Então, os nossos planos hoje, claro, a gente não... É sempre o crescimento em Deus, mas a gente vê isso como um crescimento em Deus. Eu tomar o meu lugar de sacerdote em casa, não que eu não tenha, sabe? Mas é como se fosse patamares, né? E eu já alcancei alguns e preciso alcançar outros. São processos, né? Processos. E eu acho importante isso, assim, porque nós, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, e nós começamos a ter, assim, uma revelação mesmo de onde Deus quer nos levar. E a gente começa a viver no futuro no sentido, assim, de chamar o futuro à existência, né? Então a gente busca, né, aquilo que Deus vai trazer para nós. Nós já vivemos sem viver, na verdade, mas já possuindo, né? Isso é bacana. E quer falar, amor? Posso falar? Eu falo muito. Hoje ela tá falando de futuro, hoje o pastor fez uma reunião e eu tava lá e ele quis alinhar umas coisas, ele pediu um dia da semana, né? Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Aí eu falei, responde pra mim. E aí ele me falou, né? Eu mudei a sua forma de trabalhar para que você tivesse mais tempo pra mim. Aí eu falei, pastor, não, eu posso. Toda quarta-feira eu posso. Coloco na minha agenda toda quarta-feira. E eu me vejo nesse lugar, sabe? Às vezes ele quer fazer algumas coisas e Deus sempre fala comigo, né? Pondera ele, porque eu tenho um lugar específico para ele estar, né? Deus tem mostrado nitidamente alguns lugares para ele. Não é só um lugar de aula, não é só um lugar salarial, é um lugar de propósito. E eu falo para ele, não corre para você não perder o lugar que Deus está querendo te dar, né? Porque às vezes a gente quer correr para a gente chegar num lugar qualquer e para a gente fazer algo na correria e Deus já tem algo específico, né? E eu falei para ele, a gente tem que também ter a sabedoria de esperar. E Deus tem falado muito comigo isso, né? Eu brinco com ele, falei, eu preciso também aprender a ser a dona da casa, né? Hoje o pastor brincou comigo, ele falou, Paula, sabe lavar louça? Eu falei, não. Eu falei, sei não. Né? E a gente brinca muito de quando a gente tiver o nosso ministério, né? Na verdade, esse é o lugar que a gente mais olha, né? De ter o nosso ministério, de viver mesmo realmente para as coisas do Senhor. Hoje tudo que a gente faz é muito intencional. Hoje ele quer dar aula para ganhar pessoas para Jesus. No meu trabalho eu tenho a intenção sempre de Cristo primeiro. Então a gente tem sempre esse propósito. Eu falo para ele, Deus vai realinhar tudo, mas em tudo que a gente fizer, hoje, amanhã, depois, independente do patamar onde Deus vai nos levar, o propósito tem que ser sempre o mesmo, né? Que é estar com Ele. Amém. Você ia falar? Amém. Não, eu ia falar que o que a gente aprende até com lidar com o passado é aprender que tudo é processo. Até para se livrar do passado, a minha mãe sempre falou assim que a confiança era algo que você demorava um processo para você adquirir, mas para você perder é um estalar de dedos. E sempre quando eu olhava para a minha vida, eu falava assim, nossa, eu perdi a minha confiança no estalar de dedos. Só que aí quando eu olho para trás hoje, não foi um estalar de dedos, foi um monte de processos errados que eu vivi. E hoje, quando eu olho o meu passado, de uma visão, não desejando voltar ao passado, mas aprendendo com aquilo que passou, eu aprendo que é processo. E hoje, para almejar o futuro que a gente tanto busca, também é um processo. E a gente vai caminhando e construindo e trazendo transparência e aprendendo a encerrar aquilo que é passado, a abrir uma porta nova para aquilo que é uma visão nova. E uma coisa que eu acho que é muito importante falar
é que Deus, né, eu acho que a gente até já comentou isso, mas ressaltar, Deus, ele é vivo, né? Então, talvez aquilo que a gente vive hoje em Deus, amanhã pode ser passado, e a gente precisa estar alerta para sempre estar caminhando, porque senão, sem perceber, a gente fica no passado e não caminha. Amém. Então a gente aprende muito perseverança, né? Lidando com essas consequências do passado, a perseverança é um fator primordial, né? Para a gente viver aquilo que Deus tem pra gente no futuro, né? Que é um futuro que vocês não imaginavam no passado, né? Há um tempo atrás, vocês não imaginavam que Deus tem para vocês, né? Que vocês conhecem agora. Então, assim, é muito lindo, né? Ver que o amor cobre uma multidão de pecados e que Deus, ele vem nos restaurar, ele vem nos usar, ele vem nos enviar. Amém. E Isso vocês que querem tudo se compartilhar? faz novo, né? É muito bacana a gente entender isso. Amém. E assim, diante de um testemunho tão bacana, né, da Paula e do Lipe, né, a gente percebe assim a união de um propósito, né? A gente já conversou, já falou sobre isso algumas vezes, né? Que quando Deus ele não une duas pessoas, né? É a união de um propósito, né? Igual a Paula falou assim, nem a cor da roupa a gente... Mas o que me chamou a atenção, igual vocês falaram, né? Sempre vocês voltam para Jesus. Sim. O que o Pai está nos dizendo e nós tomamos a decisão e caminhamos em cima disso, né? Então, casais, às vezes você olha aí para o seu cônjuge, temos diferença, mas aqui a gente tem, né, um compartilhar, né, para que a gente possa adotar isso no nosso estilo de vida, né? Amém. Nosso estilo de casamento aí, né? Traga Jesus para o centro e caminhe com Ele, né? E ande, né, com aquilo que Ele traz para você. Tudo começa nele, né? E Termina. continua. E não briguem, gente, não se descabelem. Lá em casa, quantas vezes a gente brigou? Umas 4 em 5 anos? É muito poucas vezes. Eu vou falar umas 5. Umas você 4, vai- 5 vezes em 5 anos, gente. E eu aprendi uma tática infalível. Ele estressa, aprendi a mesma. eu respiro, eu dou uma risada, às vezes eu retruco baixinho, eu falo assim, Espírito Santo de Deus, fala com ele. E se eu estiver errada, fala comigo. E a gente rapidinho se acerta, porque o Espírito Santo vai lá e fala com ele, ele vem e fala, amor, eu quero pedir desculpa. Era um processo que a gente não vivia, ele tinha muita dificuldade de pedir perdão, de pedir desculpa, de assumir erro. E eu era a retrucona da vida, ele falava A, falava B, C, D. Então a gente não discute mais nada. Então a gente começou a entrar em discordância, eu fico quietinha, Espírito Santo, se eu estiver errada, fala comigo. Se ele estiver errado, fala com ele. E que um de nós ceda de acordo com o que o Senhor quiser. Às vezes ele está errado e Deus mandou eu ceder. Eu falo, amor, desculpa. E a gente já vai, já fala outra coisa, a gente já move outra coisa. E esse acho que é o segredo. Porque Deus, ele é o conciliador. Então a gente não precisa buscar quem tem razão, porque a gente entende que na nossa casa quem tem razão é Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o mediador. Nem eu, nem ele. A gente só fecha o olhinho e fala, Espírito Santo de Deus, fala com quem está errado. E se quem está certo tiver que pedir perdão primeiro, também fala. E legal que ele fala, né? Fala. É uma dependência de Deus, né? É a gente depender totalmente de Deus, né, cara? Você vê que no meio de uma briga, às vezes você quer esticar aquela briga mais. Não, faça igual a Paula nos orientou agora, Espírito Santo, né? Se eu estiver errado, fale comigo. Se eu estiver errado, fale com ele. Que a É nossa, simples, né? que a nossa postura seja, né? Perdeu, né? Tipo, É isso. eu me rendo. Perca pra É Deus, a tá? ação do Espírito. É muito legal Porque isso. a gente é muito diferente. Eu sou muito brava e ele é muito teimoso. Então eu vou ficar muito brava, mas ele vai levar aquela briga até outro dia, porque ele é teimoso. Então, assim, lá em casa a gente não tem mais isso. Graças a Deus. A gente não perde tempo discutindo, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para pensar e às vezes a gente perde um dia trunfado um com o outro, né? E um tempo que não volta atrás, né, Não, a Paulo? gente perdeu. Perdeu, É um passado que fica. perdeu. E quantas coisas a gente poderia ter desfrutado, né? Exatamente. Exatamente. Então é isso aí, galera. Fica a dica, né? Recorra pro mediador, né? Se for pra Pro perder, Espírito- perca pra ele. Isso, Né? pra ele.
Exatamente, gente. Isso é algo que com o tempo vai virar uma cultura na sua casa e o Espírito Santo de Deus, ele resolve todos os problemas, ele vai resolver todos os excessos da sua personalidade, da personalidade dos seus filhos, do seu marido, e às vezes o Lipe está estressado com alguma coisa da faculdade, e aí eu pego e falo, não vou nem falar nada, né, deixa que Deus fala. Até para terminar, não sei se tá, né, como que é o tempo, mas... É o que a gente falou antes, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente leva qualquer conflito ou qualquer problema que a gente... É porque às vezes a gente está falando e aí pode parecer assim, nossa, mas então eles são um casal perfeito. Eles não têm dificuldade. Não é isso. A gente tem os nossos conflitos, a gente tem os nossos desentendimentos, mas eles não vão além de desentendimentos, né? A gente entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quando precisa de tratar com o passado, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando precisa de tratar com um desentendimento no relacionamento, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, entendendo isso, sabe, não é que nós somos melhores, é que nós aprendemos a correr para ele. E talvez seja até uma acomodação nossa, mas é uma acomodação que é santa, né? É permissível por Deus. Então a gente gasta mesmo, investe na verdade tempo no nosso relacionamento, estando em Deus. E o que é engraçado, às vezes a gente, até em momentos separados na maioria das vezes, a gente brinca, né, que a gente tá sempre ali orando e estudando em Deus porque a gente está... incluído em muitas das programações, né? Então a gente está tendo sempre que buscar uma palavra, uma direção, mas ainda assim, quando vem o excesso ou da minha parte ou o excesso da parte dela, a gente volta para o caminho, a verdade e a vida e a gente se alinha em Deus. Isso é muito bacana. Amém. Amém. Então, pessoal, não falei com vocês que valia a pena ficar o tempo todo aí com a gente? Então, se você perdeu a primeira parte, não esqueça de ir lá no YouTube, né? Deus falou profundamente conosco aqui, tenho certeza com você em casa também, né? Quero agradecer, Lipe e Paula, né? Um prazer receber vocês aqui. A gente realmente aprendeu muito com vocês hoje. Pessoal, então, contamos com vocês no nosso canal do YouTube, Igreja Metodista Valentim, e no Instagram, @café.comcasais. Então, a gente está sempre aí juntinho com você. Deixe seu comentário lá no Instagram, deixe um coraçãozinho e compartilha, né? Vamos dividir aquilo que a gente tem aprendido com as outras pessoas que também precisam. Beijo. Valeu, galera.